Amados irmãos que está aí no Facebook, iniciamos agora o programa Assuntos do Reino aqui através do Facebook. Estamos aqui, já estamos desde as 8 horas através da rádio Canabrava FM. Iniciamos agora o programa aqui Assuntos do Reino pelo Facebook. Hoje estamos com o tema arrependimento. O que é o arrependimento? Remorso e arrependimento são as mesmas coisas? Se você tem alguma dúvida, conosco está hoje aqui o pastor Edson Lapa, através da luz das Escrituras. Ele estará nos ensinando, nos orientando mais sobre esse tema. Claro, conduzido pelo Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Então esteja livre para fazer suas perguntas e nos acompanhe. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode mandar suas opiniões. Boa noite, pastor Edson Lapa, tudo bem? Boa noite, meu querido. Boa noite, meus queridos ouvintes e irmãos que estão aqui nos acompanhando nessa programação. Quero agradecer pelo convite, a oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor acerca desse tema, um tema que é muito importante na Sagrada Escritura, que é o tema do arrependimento. Eu gostaria de fazer isso, responder a essa questão a partir do que o texto bíblico nos diz. Eu creio que é isso que importa. Verdade. Não é a nossa opinião, Verdade. o que nós achamos que é, mas o que a Sagrada Escritura diz Verdade. a respeito desse tema. Isso aí. A palavra arrependimento significa metanoia no grego e significa literalmente mudar de direção, tomar uma direção diferente daquela que você tem seguido, e literalmente, no sentido bíblico, significa voltar-se para Deus. Nós estamos seguindo o nosso próprio caminho e o arrependimento bíblico nos faz voltar para Deus. Amém. Essa é a proposta e o convite do Evangelho, que nós nos voltemos para Deus. Amém. Jesus Cristo inicia o seu ministério com esse chamado: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso aí, meu amado, muito obrigado. Um prazer nosso, né? Queremos te agradecer desde já por ter aceitado esse convite. Sabemos que como é corrida a vida do pastor, né? Não por vivenciar isso, mas sabemos que a vida do pastor é corrida, tem muita coisa a se resolver. Queremos te agradecer por aceitar esse convite. Espero que venha mais vezes, né? Então, desde já, está a seu dispor, pode iniciar. Amém? Pois bem, então, o arrependimento, sendo ele um dos temas recorrentes da Escritura, ele está sempre na boca dos profetas. Os profetas de Deus, os homens que Deus levantou na Bíblia, está com esse tema sempre em mente e nos seus escritos, chamando o povo de Deus ao arrependimento. Para isso, meus queridos, eu gostaria de abrir um texto da palavra de Deus. Em Joel, o texto de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vamos ler alguns versículos, versículo 11 até o versículo 14. Eu creio que este é um tema central no livro de Joel. Joel quanto? Joel capítulo 2, versículo 11. E esse é um livro profético que nos ajuda a entender um pouco da natureza do arrependimento e qual é o arrependimento que Deus quer, qual é o significado desse arrependimento e o que Deus quer de nós com essa ideia de arrependimento. Joel capítulo 2, o versículo 11. Joel capítulo 2, o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns,
com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos ajude a entender a sua palavra e nos conduza, através dessa palavra, ao verdadeiro arrependimento. Meus queridos, tendo em vista o anúncio profético do dia do Senhor, um grande e terrível dia do Senhor, que haveria de vir sobre o povo na forma de juízo, na forma do derramamento da ira de Deus sobre o povo de Israel. O profeta chama o povo para demonstrar diante de Deus, diante da eminência desse dia do Senhor, desse grande e terrível dia do Senhor, no qual o Senhor haveria de trazer sobre o povo de Israel um tempo difícil, um tempo de juízo. O profeta Joel chama o povo de Israel para esse arrependimento. Se nós considerarmos o livro como um todo, para entender essa temática, nós devemos nos lembrar que no capítulo 1, Joel anuncia, descreve a imagem de uma grande devastação que haveria de vir sobre a nação de Israel. E essa imagem é a imagem de uma lavoura devastada por uma nuvem de gafanhotos. Estes gafanhotos viria trazendo após si uma grande devastação. Em segundo lugar, o profeta segue descrevendo também as cidades de Israel sendo invadidas e destruídas por nações inimigas. Então, primeiro nós temos uma praga natural vindo por meio de gafanhotos, trazendo destruição às lavouras. Em seguida, nós temos a invasão de nações estrangeiras, trazendo também destruição às cidades. E em terceiro lugar, o profeta descreve as lavouras assoladas por uma grande seca, indicando a chegada de um período de fome. Portanto, meus queridos ouvintes, o que nós temos aqui, na forma do juízo de Deus, é a chegada de uma terrível crise sobre o povo de Israel, uma crise econômica, uma crise social e uma crise política. Fome, guerra e peste. Esses acontecimentos terríveis haveriam de se abater sobre a nação de Israel, caso eles não se arrependessem de seus pecados, caso eles não voltassem atrás nas suas atitudes de confronto aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor entregue a eles. Assim, portanto, a mensagem do profeta Joel não é somente uma proclamação do juízo de Deus, do grande e terrível dia do Senhor, mas principalmente uma convocação para que o povo voltasse atrás, considerasse as consequências de seus pecados, considerasse as consequências terríveis de suas próprias ações, e então voltasse para Deus em arrependimento, demonstrando a sua tristeza, o seu lamento pela eminência do juízo de Deus sobre eles. Portanto, embora estejamos na iminência do juízo de Deus, do grande e terrível dia do Senhor, do juízo final, antes que chegue este dia, antes que chegue esse momento, a profecia bíblica aqui por meio do profeta Joel vem para nos dizer que ainda há tempo. A profecia de Joel é um alerta, uma convocação para o arrependimento ante a chegada desse dia do Senhor. Portanto, ao mesmo tempo em que é uma mensagem de alerta, de aviso acerca da chegada do juízo de Deus, é também uma convocação a um anúncio de esperança. Haverá esperança.
desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ainda há tempo para as pessoas se arrependerem, ainda há tempo. Glória a Deus. Há tempo para arrependimento, e esse é o momento, o dia de hoje, é o dia oportuno para nós nos voltarmos para Deus. E esse é o sentido, o significado de arrependimento. Voltar-se para Deus. A profecia bíblica nos exorta, nos ensina e nos alerta de que ainda há tempo. Diante da iminência do juízo de Deus, uma das definições mais urgentes para a palavra arrependimento, considerando o texto profético de Joel, é que o verdadeiro arrependimento é a única saída para nos livrarmos da condenação eterna. É verdade. Glória a E Deus. essa é a definição de arrependimento mais importante para nós considerarmos aqui. O que significa o arrependimento? Significa a única chance de nos livrarmos da condenação eterna. Esse é o significado mais importante de arrependimento, segundo o que eu penso, segundo o que eu consigo extrair aqui da profecia de Joel. A Bíblia nos chama para um verdadeiro arrependimento. E eu gostaria de descrever aqui, mediante esse texto de Joel, esses versículos que nós lemos, quais são as marcas de um verdadeiro arrependimento. Quais são as marcas de um verdadeiro arrependimento? Como saber se de fato nós expressamos um verdadeiro arrependimento diante de Deus? E a primeira coisa que nós encontramos no texto, no versículo 2, é que este arrependimento envolve o quebrantamento da nossa alma. Em primeiro lugar, arrependimento diz respeito a um quebrantamento profundo de nossa alma. Percebam, meus queridos, o versículo 12, que diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto. Essas palavras, jejuns, choro e pranto, aponta para uma atitude de profunda lamentação. E esta profunda lamentação, aqui, de acordo com o texto, é provocada por uma consciência, uma aceitação das terríveis consequências de nossos próprios pecados. Nós somos tomados de consciência acerca de nossos pecados, acerca da gravidade de nossos pecados. E então esta consciência de pecado nos leva a esse arrependimento, nos leva a esse quebrantamento de alma. Jejuns, choro e pranto. Em um outro sentido, o que essas palavras nos indicam é que não basta apenas uma confissão verbal. O arrependimento vai além de uma mera confissão verbal de pecado. Eles deveriam, de acordo com o profeta, não apenas confessar os seus pecados verbalmente, mas eles deveriam ser tomados na alma de uma profunda convicção de pecado. Não é apenas dizer eu sou pecador, é ter essa convicção, essa certeza de que a palavra está certa, de que o Senhor tem razão, nós temos pecado, nós temos ferido a santa lei do Senhor, nós temos ferido o caráter santo de Deus, e por conta disso nós nos tornamos suscetíveis ao derramamento da ira de Deus sobre nós. Nós nos tornamos passíveis de condenação. E esta é uma condenação eterna, é uma condenação terrível. De forma imediata, o que nós temos é o anúncio de uma devastação social, o anúncio de uma devastação econômica e política. Mas isso é só o primeiro momento. Isto é só o início. O que as Escrituras nos apontam é que haverá um grande e terrível dia do Senhor, um dia do juízo final, um dia de julgamento de nossas obras. Há muitas coisas terríveis que se abatem sobre nós e sobre o mundo, tendo como consequência direta
os nossos pecados, por conta dos nossos pecados. Entretanto, nós não podemos nos esquecer de que a Bíblia fala da condenação eterna como consequência de nossos pecados. Outra coisa interessante que vale a pena destacar é que esse jejum aqui, que o profeta Joel descreve, sempre foi uma forma dos reis, do povo de Deus em Israel, diante de uma tribulação, diante de uma situação de calamidade pública, diante de uma situação de caos e de crise, eles eram convocados a jejuarem, a expressarem por meio do jejum a sua tristeza. Portanto, o jejum está ligado aqui a uma consternação, está ligado a uma profunda tristeza, a uma humilhação diante de Deus. É um reconhecimento de que nós temos falhado com Deus, de que nós temos pecado. O propósito do jejum aqui, então, portanto, associado ao pranto, associado ao choro, é dizer para Deus: o Senhor está certo, nós temos pecado. E nós temos consciência de que esses pecados nos tornam condenáveis e nos torna passíveis de receber sobre nós o teu juízo. Esse jejum é uma declaração da necessidade que nós temos da misericórdia de Deus. Isso é urgente. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Chorar e lamentar os pecados é entender isso. É entender que nós estamos em risco, de que nós estamos na iminência de sermos condenados, de sermos julgados pelo Senhor. E por isso nós devemos chorar, nós devemos lamentar, nós devemos jejuar, demonstrar a nossa tristeza, demonstrar a nossa lamentação diante do juízo de Deus. Pode dizer? Então, no caso, pastor, quando falamos de jejum, não é simplesmente somente nos fortalecer espiritualmente, mas também estamos dizendo, assumindo para Deus que somos pecadores, que erramos e somos dependentes da misericórdia de Deus, né? Estamos, assim, informamos com jejum que somos fracos, não é isso? Exatamente. A proposta do jejum é declarar isso para Deus: Senhor, mais do que o pão, mais do que o alimento, eu preciso da tua misericórdia. Amém. Eu me abstenho de comer, eu me abstenho de beber, e eu quero me autocontristar para dizer ao Senhor de que eu preciso ser socorrido pela tua misericórdia. Esse jejum pretende manifestar uma verdadeira tristeza, uma lamentação. De acordo com o apóstolo Paulo, essa é uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza que produz arrependimento. Amém. Arrependimento para quê? Segundo o apóstolo Paulo, essa é uma tristeza que produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 10. Portanto, meus irmãos, meus queridos ouvintes que acompanham aqui a nossa programação, nós precisamos chorar os nossos pecados. Nós precisamos lamentar os nossos pecados. Eu penso que nós estamos com os olhos enxutos demais. Eu penso que nós, como igreja também, estamos com os olhos enxutos demais. É preciso clamar a Deus, é preciso pedir a misericórdia do Senhor, para que os nossos corações sejam sensibilizados, as nossas consciências sejam despertadas. Verdade. Para demonstrar diante de Deus os nossos pecados, a nossa necessidade que temos do Senhor, do favor do Senhor. Chorar diante do Senhor a miséria, a derrota espiritual de muitos que estão à nossa volta, a nossa própria derrota espiritual. Nós precisamos chorar ao ver jovens, crianças, homens, mulheres, escravos do pecado. Jovens da nossa cidade, Miguel Calmon, presos nas drogas, na imoralidade sexual. Nós devemos olhar para tudo isso e chorar. Muitas das vezes nós temos olhos de julgamento, olhos de crítica. No entanto, a palavra do Senhor nos chama para demonstrar diante do Senhor arrependimento, chorar.
nos comparecer diante do Senhor pedindo misericórdia, Senhor. Sensibiliza nosso coração, coloca compaixão nos nossos olhos, coloca amor no nosso coração e nos leva a chorar os pecados de nossa nação, nos leva a chorar os pecados de nossa cidade. Assim como fez Jesus. Quando olhou para a cegueira espiritual de Jerusalém, ele chorou. Isso está lá em Lucas capítulo 19, versículo 41. Ele chora ao ver a insensibilidade espiritual, ao ver a dureza do coração do povo de Israel. Jesus chora. O apóstolo Paulo também expressa no capítulo 9 de Romanos que ele tem uma incessante dor no coração, ele tem uma tristeza profunda por ver que os seus irmãos rejeitaram a Cristo, rejeitaram ao chamado do Senhor para o arrependimento. Percebam, meus irmãos, como nós devemos aprender com essa questão. Amém, glória a Deus. Interessante que tudo isso entra no fator também de amor ao próximo, né? Quando a palavra de Deus também vai nos falar, para a gente chorar com o que choram. Quando eu tenho um entendimento dessa palavra, que não é somente, o irmão ali está chorando, deixa eu chorar junto. Não, como o pastor está falando, tem um necessitado, tem uma pessoa, tem uns jovens que estão aí em meio à droga, em prostituição. O chorar é se compadecer, sofrer com a situação que eles estão, se entristecer e procurar, de alguma maneira, ajudar esses jovens. Ter empatia, né? Empatia, pronto, é a palavra correta. Então, mais nada que o que o pastor está falando é ter isso, é chorar com eles também, ter empatia pelo próximo. O que falta muito hoje, infelizmente, até na própria igreja, né? Não generalizando, claro que não, mas em boa parte. Ok. Então, até aqui, considerando o texto de Joel, nós já temos um pouco do que significa arrependimento verdadeiro, de acordo com a Escritura. Significa um quebrantamento de nossa alma diante da necessidade de arrependimento, da necessidade que temos do perdão de Deus. O texto avança e nos fala um pouco mais acerca do arrependimento que Deus quer. O Senhor quer o quebrantamento de nossa alma como expressão de nosso verdadeiro arrependimento, mas Ele quer também sinceridade. E, portanto, o arrependimento diz respeito à sinceridade de nosso coração. Percebam o versículo 13. O que é que diz? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O ato de rasgar as vestes publicamente era um costume religioso dos israelitas. Naquele momento, naquela época, naquele contexto histórico, o ato de rasgar as suas vestes demonstra um sentimento de vergonha, de humilhação, de desespero frente a uma situação de crise, frente a uma situação de calamidade pública. Portanto, eles faziam isso, rasgavam as suas vestes para demonstrar visivelmente um ato de auto-humilhação. Entretanto, o Senhor pede mais do que isso. Não é apenas para rasgar suas vestes fisicamente, é para rasgar os vossos corações. Isso significa o arrependimento vai além de um ato religioso. O arrependimento vai além de uma expressão visível, de um ato propriamente dito. Arrependimento exige sinceridade do nosso coração. É para rasgar o coração e não somente as vestes. É para expressar um verdadeiro arrependimento. Portanto, não é suficiente a expressão religiosa. Ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância, mas é para ir além disso. Deus conhece o nosso coração, sabe o que está na nossa mente, sabe o que está no mais profundo do nosso coração. Portanto, não basta apenas gestos, não basta apenas uma manifestação visível.
é preciso que isso parta do mais íntimo do nosso coração. Arrependimento deve fluir de dentro para fora. É algo que mexe com o nosso ser como um todo. Não é algo de aparência. Deus não quer aparência. Ele não quer superficialidade. Ele não quer emocionalismos vazios. Ele quer a nossa vida como um todo. O nosso coração rasgado diante dele. Sinceridade. Precisamos tomar cuidado com isso. Muitas das vezes nós vamos ser tomados de emoção nos nossos cultos, nas nossas pregações, e infelizmente possa ser que tudo isso seja apenas uma expressão superficial e vazia, um emocionalismo que não tem a ver de fato com a verdade íntima dos nossos corações. Algo momentâneo ali, né? Sim, com certeza. Passou aquela situação. Então, poderemos dizer que o verdadeiro arrependimento não se traduz nas nossas lágrimas, não se limita aos nossos gestos, mas ele quer mais de nós. O verdadeiro arrependimento bíblico exige mais. Todo o nosso ser, todo o nosso coração é entregue diante de Deus e revelado, aberto, claro, sem nada a esconder. É isso que o Senhor quer de nós, um arrependimento sincero, vindo de um coração contrito, sim, vindo de um coração que chora, que lamenta, que jejuma, expressa a sua necessidade do arrependimento. Portanto, até aqui, o que é que nós temos? Qual é o significado do arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é um quebrantamento de alma. E esse quebrantamento deve ser sincero. Amém. Tem que vir do coração, né? Outra questão que o texto nos leva a considerar é que esse arrependimento, ele provém de fé. Arrependimento e fé caminham juntos e são condições necessárias e suficientes para a nossa salvação, para o nosso perdão diante de Deus. Da onde surge esse arrependimento? Esse arrependimento, ele surge de nossa fé no Senhor. Olha, percebam o versículo, final do versículo 13 e início do versículo 14. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, versículo 14, quem sabe ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Queridos, nós precisamos crer em quem Deus é. E o que diz a Bíblia acerca de Deus? Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Longo em benignidade, grande em benignidade. E isso nos leva ao arrependimento. Arrependimento e fé estão aqui atrelados, de mãos dadas, o que produz um verdadeiro arrependimento. A fé em quem Deus é. Eu posso recorrer a Ele. É a certeza de que eu posso buscá-lo. É a certeza de que eu posso encontrá-lo. Se de fato e sinceramente eu me arrepender de meus pecados, eu posso recorrer ao Senhor. Posso voltar atrás. Lembram da definição literal de arrependimento? Metanoia? Mudar de ideia, voltar atrás, voltar-se para o Senhor. O que me leva a voltar-se para o Senhor é saber que Ele é bom. É saber que Ele é misericordioso, que Ele está pronto a perdoar, desde que, de fato e sinceramente, eu tenha me arrependido. Então, é preciso crer no Senhor, é preciso crer em quem Deus é. E quem sabe, Ele não se voltará em nosso favor. Essa expressão, quem sabe, é interessante destacá-la, porque nos faz lembrar de algo. Nós não somos dignos do perdão de Deus.
Nós não merecemos o perdão do Senhor. Verdade. Não é o fato de eu me arrepender. O fato de me arrepender não me torna merecedor do perdão. E aí o profeta diz assim, quem sabe? É uma possibilidade. Talvez ele te perdoe. E isso diz algo acerca de Deus. A expressão profética de Joel, quem sabe, nos informa algo acerca de quem Deus é. Ele é soberano. Ele não é obrigado a nos perdoar. Ele não está condicionado a nós, às nossas ações. Perfeito. Ele é livre. Livre e soberano. Entretanto, nós sabemos que ele é bom. Nós sabemos que ele é misericordioso. Nós sabemos que ele é tardio em irar-se. Mas, ao lado disso e ao mesmo tempo, ele é livre e soberano no exercício de seu perdão. Ele não está obrigado a nos perdoar. E isso deve nos lembrar que nós devemos ser humildes. Sempre. E nos manter humildes. Não é o nosso arrependimento que vai forçar a Deus. É Ele mesmo que se propõe a nos perdoar. Tendo razão em si mesmo, em sua bondade, em sua misericórdia, em quem Ele é. Né? O texto bíblico de Romanos capítulo 9 diz o quê? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. É verdade. Para nos lembrar que é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é soberano em todas as coisas. O juízo de Deus sobre nós é consequência de nossos pecados. Mas o seu perdão é motivado por sua graça. Aleluia. É motivado por sua misericórdia. É motivado por quem Ele é. Se somos condenados, é porque nós merecemos. Se somos salvos, é porque Deus é bom. É porque Deus é misericordioso. Nunca será por nós mesmos. Perfeito. Nunca será por nossas obras. No entanto, isso não nos exime de arrependimento. Exatamente. Saber que Deus é soberano no exercício de sua graça, no exercício de sua misericórdia, no exercício de seu perdão. Não quer dizer que, então já que Deus me perdoa se Ele querer, então não precisa de arrependimento. Não, o texto bíblico é claro. Nós estamos sendo convocados a se converter, a se arrepender de nossos pecados, de nossas práticas más, para nos voltar para o Senhor e quem sabe Ele não se volte em nosso favor. Engraçado, pastor, porque às vezes, aliás, no nosso meio, em geral, falar a verdade, em geral, seja no nosso meio evangélico ou até em relação ao ímpio, ao mundo, acha que eu fui lá na igreja, levantei a mão, aceitei não, que eu não gosto nem desse termo, recebi a Cristo, pronto, agora eu estou salvo, me arrependi. Só que diante de tudo que o pastor falou, o arrependimento, além de ter todo esse quebrantamento, vem diante também de mudança de atitude. É como o pastor falou, metanoia, mudar o curso. Se antes eu ia para frente, agora eu vou mudar. Eu vou ter que voltar. Por que voltar? Voltar o que eu fui um dia lá no Éden, o que o homem foi um dia lá no Éden, antes da queda. Então eu voltar. Estou indo para frente, seguindo um pecado. Agora eu me arrependo. Voltar a caminhar para trás para chegar lá onde um dia o homem foi, onde um dia Adão foi, antes da queda. Interessante. Então hoje as pessoas têm essa ideia errada. Eu me converti. Porque eu estou indo para a igreja, mas continua com as mesmas atitudes. As mesmas práticas. Mesmas práticas. Mudar os pensamentos e as práticas, né? Pode continuar, pastor. Por fim, aqui considerando esse texto, é bom lembrar que o propósito de Deus é nos abençoar. O propósito de Deus é nos salvar e não nos destruir. Verdade. O profeta traz o anúncio do juízo de Deus. Ele proclama que Deus haverá de vir com juízo sobre o povo em pecado.
trazendo destruição, trazendo crise econômica, social, política. Mas todas estas expressões do juízo de Deus são também expressões de sua misericórdia. Porque é a forma de Deus chamar a nossa atenção para nos informar de que o caminho que estamos trilhando é um caminho de morte. É um caminho de destruição. Se nós continuarmos, esse é o propósito do anúncio profético de Joel. Se vocês continuarem no caminho em que vocês estão, vocês serão destruídos. O Senhor haverá de vir. Haverá um dia, um grande e terrível dia do Senhor, no qual as nossas obras serão julgadas, os nossos pecados serão purgados, os nossos pecados serão punidos, melhor dizendo. Portanto, ainda há tempo. E eu quero deixar esta palavra. Ainda há tempo. Nós estamos diante de um anúncio profético de que o dia do Senhor vem. Jesus Cristo vem para julgar vivos e mortos. Mas até que Ele volte, há esperança de salvação. Verdade. Há esperança. Portanto, volte. Retorne para o Senhor. Talvez há pessoas aqui que estejam nos acompanhando, nos ouvindo, ou vai nos ouvir posteriormente por meio de da gravação. E que um dia andou com o Senhor e hoje está distante, afastado. Eu quero te convidar, por meio do Evangelho, a voltar. Voltar para o Senhor. Voltar para Cristo. Voltar-se para Ele. Ainda há tempo de arrependimento. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 13, versículo 5: se vocês não se arrependerdes, todos igualmente vão perecer. Todos, sem exceção. Todos necessitam de arrependimento para com Deus. Fé e arrependimento, condição necessária e suficiente para a nossa salvação, para nós recebermos o perdão do Senhor. Todos, todos, todos. Homem, mulher, rico, pobre, branco, preto, pardo, índio, quilombola, cigano. É verdade. Todos precisam se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus. Essa é uma mensagem de Deus para todos aqueles que nos ouvem. Todos nasceram em pecado, todos estão distantes da glória de Deus e precisam recorrer ao Senhor quanto antes. Meus queridos, essa profecia do dia do Senhor, ela cumpriu-se parcialmente na vida do povo de Israel. Deus puniu seu povo, trazendo fome, trazendo nações estrangeiras para discipliná-los, mas era apenas uma faceta, apenas uma pequena expressão do que ainda está por vir. E desta vez nós aguardamos de forma definitiva e final o dia do Senhor anunciado pelo profeta Joel. Portanto, volte. Arrependa-se, tome uma decisão de fé ao lado de Jesus, se una a Ele, creia nele, se apegue a Ele de todo o seu coração. Expresse o seu arrependimento com jejum, com choro, com lamento, de uma forma sincera. E quem sabe o Senhor terá misericórdia na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quero aproveitar esse tempinho, dar boa noite ao presbítero Jefferson aí, que nos acompanha, né, ao amado irmão Jefferson de Jesus, e a Oreia e Pioilson aí também que nos acompanha. A paz do Senhor, boa noite a todos aí, né, a minha sogra Eunice também está aí nos acompanhando. Deus abençoe a cada um. Meus queridos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Leiam o livro de Joel, meditem, tirem um tempo para meditar nesse texto. Certamente o Senhor tem mais a falar ao seu coração. Contem comigo, sempre que tiver oportunidade, estaremos por aqui. Amém, ainda temos um tempinho, então vamos aproveitar para ter um bate-papo mais prolongado um pouco. Pastor, diante de tudo o que o senhor colocou, então vimos que às vezes o senhor acredita ou pensa, diante de todo o que foi lido, foi explanado, que o arrependimento ele pode ser confundido com o remorso, porque remorso ele existe,
ele pode ser confundido? Sim. Entendo por remorso uma tristeza, mas nesse sentido pelas consequências do pecado apenas. A consequência de um ato impensado, ou mesmo deliberado, e aquilo trouxe umas consequências ruins, e você sente tristeza por aquilo. Mas não necessariamente uma tristeza por ter ferido o caráter de Deus. E aqui é que está a distinção. Eu poderia distinguir ou separar arrependimento verdadeiro, arrependimento segundo Deus, ou a tristeza segundo Deus, como diz Paulo, de uma tristeza segundo o homem, que é o remorso. Dessa forma, arrependimento segundo Deus, tristeza segundo Deus. Interessante. Ter a consciência de que eu feri o caráter santo de Deus. E por isso me entristeço. Eu estou triste não necessariamente pela consequência do meu erro, pela consequência do meu pecado, mas estou triste por ter ferido a santidade de Deus. Remorso seria apenas assim, eu me dei mal, que pena. Interessante, realmente, porque... E volta a fazer, né? E volta a fazer. Mas vai ser interessante isso, porque verdadeiramente é dessa forma, remorso. Enquanto não há consequência, está tudo bem. Aí quando vem a consequência, a pessoa chora, pede perdão, e tem todo aquele, não digo jogo, mas aquele, vamos dizer, teatro, né? Por assim dizer. É interessante realmente, porque quando realmente há um arrependimento, como o pastor Mirinho falou, ele vai chorar para Deus, se derramar para Deus. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo, mas ele se prostra, se rasga o coração, não as vestes, mas o coração. Ele se entristece, ele chora porque ele tem o entendimento que pecou contra Deus. Achei muito interessante isso realmente, porque querendo ou não, hoje é confundido isso, de arrependimento e remorso. E às vezes vem essa tristeza porque foi pego no ato, ou porque o seu pecado foi descoberto, foi... explícito para outras pessoas, então aí vem essa tristeza, né? Aí vai vir a consequência. Muito interessante isso. Acredito que poderia talvez ser, pastor, a questão ali de Acã ter sido um remorso na hora que é descoberto, apesar que ali ele nem chegou verdadeiramente ali a demonstrar, porque ele até assume, né? Flagra, né? Ele assume. Mas eu acho que seria mais remorso o caso de Ananias, Cristiano. Ananias e Safira, pastor? Seria um caso de remorso ali? Não deu nem tempo, né? Também não deu tempo. Boa, não deu nem tempo. Já caiu, morreu, né? Porque mentisse no Espírito Santo, morreu. Verdade, não deu nem tempo. Pra mim, Judas é um grande exemplo. Boa, Cristiano. Judas seria o remorso, pastor? Judas, sim. Podemos pensar que sim, né? Poderia ser um exemplo, né? Não há um voltar para Deus. Porque ele toma uma atitude. Eu sei que ele está sentindo ali muito o que fez, mas aí ele vai e tira a sua vida. Por exemplo, Pedro também sentiu quando negou. Mas ele aguentou firme ali. Engraçado que você falar de Pedro, o presbítero Jeff colocou aqui. O que o pastor acha, dentro da tradição evangélica, de se contar como novos convertidos aqueles que foram à frente do altar após um apelo do pregador? Isso foi uma pergunta no caso. Quer que eu repita? O que o pastor acha dentro da tradição evangélica? O que o pastor acha dentro da tradição evangélica de se contar como novos convertidos aqueles que foram à frente do altar após um apelo do pregador? O que o senhor acha sobre essa tradição evangélica de se contar como convertidos aqueles que foram à frente após o apelo do pregador? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta bem... interessante, profunda. Profunda. É bem profunda, porque muitas pessoas acham que a pessoa foi ali, mas eu não, vou deixar o pastor responder depois. Porque a pergunta foi para ele, né? Você quer responder? Vou deixar ele responder. O convidado aqui foi o pastor, vai ser. Lá vai eu como querendo ser intrometido, né? Vai, pastor. Pois bem. É uma pergunta interessante que a gente deve considerar o seguinte.
a gente não pode tomar como suspeita Isso. o arrependimento de alguém. Então, a gente tem também essa tendência de suspeitar, de tomar por suspeita a decisão de alguém por Cristo. Deve-se considerar, sim, a questão do emocionalismo, a questão, às vezes, esses apelos. Eu não creio nesses apelos. Boa. Embora possa ser feito, tem algum efeito positivo, sim, não desconsidero isso. Mas eu creio que o apelo é a própria pregação. E às vezes tende-se a fazer uma apelação e não um apelo. A pregação é apelo. O tempo todo a pregação está apelando, está chamando, né? Verdade. Para o arrependimento. Não está deixando a palavra confrontar, ele mesmo é quem está trazendo. Ele está fazendo uma apelação e aí levando pessoas a tomar uma decisão precipitada. Pelo emocionalismo, né? Mas essa ideia de contar com o novo convertido aqueles que respondem ao apelo, eu não vejo com algo negativo, não. Porque a gente toma de boa fé que aquelas pessoas que foram ali entenderam o Evangelho, entenderam o convite do Evangelho e estão ali dispostas. Assim, o tempo e o futuro vai provar se o arrependimento foi verdadeiro ou não. Correto. Mas eu não tenho dificuldade com igrejas, até mesmo igrejas que fazem esse apelo, tem ressalvas com apelação. Isso. Mas ao final de uma pregação, convidar pessoas ali para demonstrarem publicamente uma decisão por Cristo, não vejo problema nenhum. Exatamente. É interessante, é verdade. E como o pastor fala, há uma diferença de apelo para apelação. Eu já vi muitas apelações. Toca até no mal. Se você não vier, você está tendo essa chance, você vai para o inferno, você quer começa a colocar pilha na pessoa. E pior. Eu já ouvi pessoas que disseram assim, rapaz, eu aceitei que eu não aguentava mais, mas nem depois, nem... Interessante porque assim, às vezes é tão forçado, como o pastor falou, que entra a questão do emocional, porque coloca aquele fundo, aí vem aquela questão de apelação psicológica, que tem muito isso. E por enfatizar muito, ficar ali, que às vezes se perde até o foco da pregação. De tanto enfatizar aquilo, a pregação se perde um pouco a visão da pregação, o foco da pregação. Talvez vai ter pessoas ali, o que é que foi pregado mesmo, de tão aquela palavra estava sendo mastigada, se arrependa, venha, aceite, e aquele fundo musical, para tocar o coração. Se eu for pregar, vamos tirar logo. Há duas coisas, né? A questão da apelação revela uma falta de fé no poder do Evangelho. Isso aí. E no poder do Espírito Santo em convencer o pecador. Que é quem convence realmente. Assim também como aquele que é crítico àqueles que foram à frente. Também revela uma falta de fé no poder do Evangelho. Exatamente. E caminham juntos, né? Isso. De ambos os lados, o apelador e o crítico, ambos revelam uma falta de fé no poder do Evangelho. É verdade. No poder do Espírito Santo. Mesmo porque só Deus sonda o coração e só Deus sabe se realmente houve um arrependimento. E tem a questão de, às vezes, porque Deus trabalha de várias maneiras. Às vezes há processos para a pessoa se verdadeiramente se chegar a Deus. Vai ali na frente, mas tem um processo. Vai ter, não tem jeito. E tem outros que já vamos dizer assim, rápido. Eu costumo dizer, pastor, uma vez eu acho que eu tive essa conversa com o Cristiano, eu sou um pouco radical, acho que até muito, né? em relação ao Evangelho, porque meu convertimento ao cristianismo foi radical. Foi literalmente, o Cristiano me conhece, sabe, literalmente da água para o vinho, foi radical. Um dia eu era do jeito e do outro eu decidi seguir a Cristo e larguei o que eu fazia realmente. Claro, fui sendo lapidado. Até hoje estou sendo lapidado. Mas foi uma mudança radical. Até porque morrer vai ser. foi drástica. Né? Mas tem aqueles que é um processo.
Isso. O que a gente não deve confundir existe a fé e o desenvolvimento da fé. Exato. Então, o que nós estamos apelando no primeiro momento é pela fé. Depois vem o desenvolvimento dessa fé. Que é o que? Vale sempre lembrar do processo de salvação. Tem o primeiro ato, fé e justificação. E você tem o segundo momento, que é um processo de santificação. Essa fé sendo desenvolvida. E você tem o último ato, que é a nossa esperança, a glorificação. Que é a nossa fé consumada, né? Exatamente. Interessante, voltando à questão lá que a gente começou, sobre Pedro, né? A gente tinha falado aqui sobre a questão de Judas, que possivelmente foi um remorso por ele não ter retornado, e sobre Pedro. Na minha opinião, eu vejo ali verdadeiramente um arrependimento, porque você vê um Pedro antes de negar e um Pedro após negar. São, vamos dizer, dois Pedros diferentes. E Pedro, quando é tocado ali, ou cantado, como a gente acha que cantou o galo mesmo, mas não é um animal ali, mas enfim, aí é outra história. Quando toca o galo, vem a consciência. Opa, ele lembra do que se falou e se entristece. Por quê? Porque negou o mestre, porque pecou. E ali você vê que a partir daquele momento é outro Pedro. Não é aquele Pedro antes de negar. Aí você vê a questão do verdadeiro arrependimento. Muda, metanoia, muda a atitude, muda o comportamento, muda tudo. O Judas, ele não mudou. Você vê que ele foi lá, tentou reverter, devolver as moedas, mas esse que não mudou o coração, não mudou as atitudes. Pelo contrário, até piorou, né? Que foi lá se enforcar, mas enfim, é outra história, é outro tema também. Para outro momento. Mas, pastor, mais uma vez queremos agradecer a sua presença aqui. Foi muito gratificante, foi muito enriquecedor, né, Cristiano? Ficamos muito felizes aqui. E, como eu já falamos, aliás, esperamos que o senhor retorne aqui com outro tema, que venha nos encher novamente com esses ensinamentos, claro, guiado pelo Espírito Santo, através das Escrituras, que é o importante. Eu acredito que todo tema, todo o que for abordado dentro da palavra tem que ser com a Bíblia. Exato. Ela aberta, ela citada, não só com a opinião própria, mas da Bíblia. Como eu falei no início, ela é o farol, ela é o norte, ela é a bússola. Com certeza. Então, muito obrigado. Estarei passando por isso novamente só para dar as considerações finais. Em seguida, retornamos para nós e finalizamos. Pois bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio ter essa oportunidade aqui, estar com os irmãos Jefferson, Luciano. Cristiano. Jefferson e Cristiano. Jackson. Eu pensei que o senhor estava falando Jefferson por causa de Jefferson que estava nos acompanhando, né? Mas depois eu me liguei. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Amém. Quero finalizar deixando aqui um convite. Nós estamos ali, pela graça de Deus, conduzindo o pastorado da Igreja Congregacional de Miguel Palmon. Nós temos culto, domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e culto à noite, às 7h30. Então você é nosso convidado e será ali um prazer recebê-los. Amém, glória a Deus. Antes de falar, eu queria bem agradecer a audiência, né? Aqui, Diane Pereira. Essa Diane aqui é lá da minha igreja. A Diana, a paz do Senhor, Diana, boa noite. Também teve Johnny Bahia. A Johnny, lá do Rio de Janeiro, isso mesmo. Johnny, meu querido, Deus te abençoe, cara. Também muito obrigado aí. Jefferson de Jesus, Jefferson com J. E teve o Jefferson Carvalho, que é o Jefferson com G. É o presbítero lá da congregação. Jefferson Carvalho. Tem Marlene também de Souza, né? Teve Manuel aqui, Manuel Marcos. Não conheço, mas muito obrigado. Boa pela noite, audiência muito também, obrigado. né? Francisco José Souza.
também, que está nos acompanhando também, né? Esse é o Orelha, conhecido como Orelha. Então a gente agradece a audiência, né? Muitas pessoas entrou, né? Assistiu um pouco. Glória a Deus por isso, né? E continue também nos acompanhando. Também, se tiver alguma dúvida, pode tirar suas dúvidas, né? Verdade. Amanhã vai estar lá no YouTube, né? Isso. No canal Assuntos do Reino, né? Exatamente. Vão lá, se inscrevam, curtam, ajude a propagar o Evangelho junto com a gente. E daqui uns dias a gente vai estar também, né? Transmitindo através do YouTube, se assim o bom Deus nos permitir, né? Exato. Lembrando que, como o irmão Cristiano falou, amanhã pela manhã mesmo, Lipe, a paz do Senhor, Lipe, meu amado, Deus te abençoe. Amanhã pela manhã estará esse tema, esse programa de hoje estará lá no YouTube, como o irmão Cristiano falou, no programa Assuntos do Reino. Vá lá, curta, se inscreva, ajude o Evangelho a ser proclamado, ser levado adiante. Amém, meus amados também irmãos? Teve Saulo Cunha também nos acompanhando, nosso irmão e querido Saul Queiroz. Saul, ali do Baú do Saul, Baú né? do Grande Saul. variedade, precisa de qualquer coisa, sei lá, né? Tem variedade. Lá quem tem variedade é ele. Verdade. O presbítero escreveu outra coisa aqui. Lembrando que muitas pessoas ouvem diretamente pelo aparelho de rádio. Glória a Deus. Sim. Verdade, mas com a gente certeza. não tem o controle, né? A gente não dá para ver também, quem está ouvindo pela rádio, continue. mas todos que estão aí na rádio, Deus abençoe. Está ouvindo aí pela rádio, Deus venha abençoar seus familiares. Enriquecendo o conhecimento, né, do Evangelho, com muitos temas, toda sexta-feira, algum tema diferente para você ajudar no seu aprendizado, né? Isso, correto. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, né, a partir das 8 horas aqui pela rádio, e o tema de sexta-feira será... Me deu um branco aqui. Deixa eu pescar aqui, né? O Evangelho e a atualidade. Um bom tema, né? Bem interessante. Como é o Evangelho e a atualidade hoje. Será que a atualidade é a crítica que a menina fez lá? É verdade. Vamos ver. Estará conosco. Vamos ver se a crítica da menina valeu a pena, né? Ou se é correto. Exato. Se tá tendo um direcionamento, né? É verdade. Estará conosco a nossa irmã Ísina, né? Ali, a esposa do nosso amado amigo, irmão Túlio, ela que é ali da Assembleia de Deus, é professora da Escola Dominical, grande mulher de Deus. Então, sexta-feira que vem, esteja presente aí, né? Conosco, juntos novamente. É a estreia das mulheres, né? Oi? Aqui é a estreia a estreia das mulheres aqui no programa, é verdade, é a primeira mulher, glória a Deus. Pastor Edson, é de praxe fazer outro, né? Quem finaliza o coração é o palestrante. Então, tá com o senhor aí para o senhor fazer a oração final. Amém? É assim mesmo ao vivo. Mas o outro tá lá. Mas o outro tá ali. Oremos. Santo e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bom, Tu és grande em benignidade, Tu és tardio em se irar. Grande é a Tua misericórdia, infinita são as Tuas misericórdias, e são elas, Senhor, as causas de não sermos consumidos pelo zelo da santidade do Senhor, o furor da Tua ira. Obrigado, ó Deus, obrigado porque achamos graça diante dos Teus olhos. Obrigado porque aprove ao Senhor nos chamar ao arrependimento e nos dar, mediante a graça e a intervenção do Teu Espírito, a fé salvadora. Amém, para Jesus. poder responder a esse chamado ao arrependimento. Nós queremos orar, Senhor, para que esse mesmo efeito aconteça na vida das pessoas que nos ouviram nessa noite. Que o Teu Espírito, ó Deus, dê a cada um a capacidade espiritual, a fé salvadora, que é capaz de responder a esse chamado do Evangelho ao arrependimento com fé, e uma fé verdadeira, uma fé genuína, que nos leva a expressar também um verdadeiro arrependimento. Amém. Um arrependimento que flui do mais profundo da nossa alma, nos quebrantando, nos constrangendo diante da Tua santidade. Amém. E nos levando a expressar um verdadeiro e sincero arrependimento, Senhor. Ajude-nos, ajuda a todos aqueles que Te ouviram falando nas Sagradas Escrituras nessa noite.
Ó Deus eterno, nós pedimos que o Senhor, por tua livre e soberana vontade, chame nessa noite pessoas à salvação. Amém. Abençoa, Senhor, esta programação aqui nessa rádio, conduzindo a vida dos teus servos, dando sabedoria, dando orientação, e que o alvo, Senhor, dessa programação, o alvo primeiro, seja glorificar o teu nome, fazer a tua vontade. Verdade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. É assim, meus amados irmãos, chegando a mais um fim do programa Assuntos do Reino, e até sexta-feira, se assim o nosso bom Deus assim permitir. Ficam na paz.